Leão, meus amores, sejam bem-vindos às revelações do final de semana. Vamos lá. Na verdade, eu fiz mas eu me expressei mal, porque aqui eu tenho uma situação positiva, tá? Então eu vejo que vocês passam por uma instabilidade. Eu não sei que tipo de instabilidade. Pode ser emocional, psiquiátrica. De repente aqui a gente tem pessoas em quadros depressivos, ansiosos, de pânico, de borderline. Podem ser pessoas que estão endividadas, desempregadas, brigadas com a família, com algum outro problema de saúde. Talvez pessoas que estejam vivendo um inferno na própria casa, no ambiente de trabalho. Tudo isso afeta a saúde, principalmente mental da pessoa. E essas inconstâncias trazem tristeza, obviamente. Estão deixando a pessoa cada vez mais desanimada, mais se arrastando como um gato velho. Graças a Deus e os orixás, a gente tem a morte dos problemas e da instabilidade. Só para vocês entenderem, nos meus estudos pessoais, a carta do caixão costuma matar tudo aquilo que sai na frente dela, tá? Então aqui a gente tem instabilidade e tristeza que estão indo para o caixão. Ou seja, um novo ciclo se iniciando com mais felicidade, com mais esperança, com novas expectativas, renovação. Mas eu pontuo que essa estratégia é da conselheira, ou seja, minha. Outros tarólogos podem não fazer dessa forma, afinal de contas a tarologia tem um básico, mas cada profissional desenvolve o seu próprio método, tá? Então tem gente que fala, mas eu não aprendi assim, eu não vejo a carta do caixão assim. Ótimo! Nos seus estudos, no seu canal, no seu escritório de terapia holística, você trabalhe como melhor lhe convir. Eu estou explicando como a Renata Conselheira lida com as cartas e suas respectivas posições. Então aqui a gente tem a morte, a gente tem o enterro de uma situação problema, de uma tristeza, de uma instabilidade, porque um novo ciclo mais abençoado vem aos caminhos de vocês a partir do final de semana. Vamos lá. É assim, eu tô vendo casais que vivem sob o mesmo teto, ou são casais que têm uma união estável ou um casamento, tá? Mas eu considero ele ou ela meu namorado ou namorada. Gente, vamos lá. Passou-se a viver sob o mesmo teto, já não é namoro, é união estável, tá? É um casamento não documentado. Eu considero namoro quando a pessoa mora em casas separadas, né? Namoro, noivado em casas separadas. Passou a morar sob o mesmo teto, é casamento, é união estável, indiferente de como vocês chamam, tá? Eu trato dessa maneira, então as minhas previsões se pautam na forma como eu enxergo. Então aqui eu tenho um casal que vive sob o mesmo teto, e esse casal vem brigando muito, se desentendendo, ao ponto de pensar em uma separação, em um divórcio. Sabe por que vocês estão brigando? Porque tem uma pessoa, muito das FDPs, que se faz de amiga, que se faz de amigo, mas que dá conselhos péssimos. Não sei se para vocês, para os companheiros ou companheiras. Então a gente tem um amigo ou amiga falsa, que frequenta a casa de vocês e que é responsável pelos conflitos que acercam o casal. Essa pessoa, infelizmente, pode ser uma mãe, uma sogra, um pai, um sogro, cunhado e sobrinhos, filhos de um outro relacionamento, primos, podem ser vizinhos, podem ser falsos amigos. Então, tomem muito cuidado com quem vocês deixam entrar na casa de vocês, com quem vocês deixam fazer parte da vida de vocês. Eu vi recentemente o caso do rapaz e da capivara, não sei se vocês tomaram conhecimento, que o rapaz tinha vínculos com uma capivara, começou a postar nas redes sociais dele e virou um estardalhaço, envolveu o IBAMA, envolveu um monte de gente. O pobre do rapaz teve a capivara tirada da propriedade, que por sinal é uma propriedade rural, levada para o IBAMA. Foi um furdunço por conta de coisas que o rapaz postou. Aí vocês vão falar, Renata, o que isso tem a ver? Tem a ver que quanto menos a gente mostra, menos olho grande a gente capta para as nossas vidas. E talvez o que esteja acontecendo aqui seja isso. Vocês estão mostrando demais a felicidade
de vocês para pessoas que são venenosas, que são instáveis, que são falsas, que dão maus conselhos, que no fundo querem a desgraça da relação de vocês. Têm inveja, cobiçam e podem ser pessoas que vocês gostam, como os próprios familiares, tá? Então tomem cuidado. Numa segunda situação, a gente tem aqui pessoas que estão sendo mal influenciadas porque têm amizades que não são prósperas também. Podem ser amigos do trabalho, amigos de uma instituição religiosa, amigos de boteco, amigos do jogo de futebol, da escola de costura. Então aprendam a separar o joio do trigo. Quem presta fica, quem não presta precisa ser cortado, tá? Olha, é assim. Essa carta vem trazendo muitas situações que podem ou não ter a ver com a figura da serpente aqui, tá? Primeira situação que eu senti quando eu peguei a carta na mão, DST, doenças sexualmente transmissíveis. Então, no final de semana, é bom que vocês tomem bastante cuidado para não contrair esse tipo de doença. Como vocês evitam isso? Fazendo uso do preservativo, que é doado gratuitamente em postos de saúde e até em alguns terminais de ônibus aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro, tá? Então é importante fazer uso. Os homens, obrigatoriamente, parece que tem alguns preservativos femininos sendo doados também nos postos de saúde, eu não tenho certeza. Eu acho legal vocês verificarem ou vocês exigirem dos seus parceiros que façam uso do preservativo, que é o que eu sempre fiz na minha vida, tá? Não tô dizendo que eu sou exemplo para ninguém. Tô dizendo que quando a gente vai para uma relação, a gente tem sim o direito de fazer algumas exigências. Nossos corpos, nossas regras. Então tomem cuidado. Pode ser que vocês já tenham adquirido DSTs, inclusive de companheiros e companheiras sólidos. Então é importante que, se vocês tiverem alguns sintomas nos órgãos genitais, vocês verifiquem junto ao corpo clínico, urologista, ginecologista, clínico geral, tá? Pode ser que vocês tenham algum desconforto na parte íntima, inclusive no bumbum, no ânus, e que não tenha nada a ver com o sexo. Pode ser uma alergia a um papel higiênico, a um lenço umedecido, a um sabão em pó. Então, alguns de vocês vão ter que mostrar os órgãos genitais para os dermatologistas. Pode ser que algum problema de pele seja desencadeado nessa região, tá? Numa segunda situação, talvez terceira, eu tô vendo o risco de envenenamento. Pelo amor dos meus filhinhos, cuidado com o que vocês vão colocar na boca. Acho que quando eu falo sobre risco de envenenamento, no fundo, eu tô falando sobre aquele Boa Noite Cinderela. Às vezes a gente vai numa balada, tem um psicopata colocando alguma coisa na bebida dos outros e sem querer vocês podem acabar caindo nisso, tá? Enfim, tomem um pouco de cuidado. Se vocês forem comer qualquer coisa em qualquer lugar, perceberem que o gosto tá estranho, não comam. Às vezes, quando eu falo de envenenamento, não é por mal, não é que alguém tenha a pretensão de assassinar vocês, mas sem querer a pessoa derruba o que não devida em uma comida e ninguém percebe. Aquilo segue adiante. Tomem um pouco de cuidado com o que vocês comem, com o que vocês bebem. Às vezes com substâncias que vocês acham que podem não causar nada. Ah, eu vou tomar esse comprimido de vitamina que eu vi lá no canal XPTO da TV aberta, de não sei que lugar, eu acho que vai fazer bem. A pessoa toma e acaba tendo um envenenamento porque é aquela substância tóxica, tá? Tem remédios que a gente pode ministrar somente com a orientação do farmacêutico. Por exemplo, Doril, Anador, né? Novalgina, vamos dizer assim, alguns antihistamínicos, mas tem remédios que obrigatoriamente a gente precisa de orientação médica. Ninguém vai no médico pedir prescrição para sal de fruta. A pessoa vai na farmácia, compra e toma. Para Hipocler, por exemplo. Agora, tem remédios que obrigatoriamente tem que ter a prescrição e a gente tem que ler a bula, porque às vezes aquele remédio causa uma alergia. Eu, por exemplo, sou alérgica à ampicilina, e eu só descobri depois que o médico me receitou. Me deu uma baita de uma coceira. Então, fiquem atentos também com medicações. Sejam ministradas pelos médicos, mas que podem trazer efeitos. Sejam porque vocês vão lá, se achando os espertões, tomam alguma coisa que, acaba trazendo uma consequência drástica, podendo envenenar o organismo de vocês.